Ministro, saindo um pouco da questão da Amazônia, mas ainda no tema da soberania, julgo que seja muito importante, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da independência do Banco Central e da política de juros do Banco Central. Como que o senhor vê essas duas questões? A política de juros atual e a questão da independência do Banco Central. Olha, a literatura econômica estabelece que não há no mundo nada parecido com essa legislação do Brasil. Se o Estado não tem absoluto controle sobre o câmbio e sobre a moeda, sobre o juro, que tipo de controle ele vai ter na economia? Vocês acham que a competitividade da economia chinesa se deve fundamentalmente ao quê? Pergunte para qualquer estudante de economia. Se deve à capacidade do Estado chinês de controlar o câmbio. Eu vi várias conversas. Certa vez, o Serra, que é um grande economista, era governador de São Paulo, e tivemos lá uma reunião, uma conversa com o embaixador chinês. Ele não conseguia receber, não recebia embaixador, mas recebeu o embaixador da China. E na conversa, esse assunto apareceu. E o Serra diz o seguinte: no dia que o Brasil tiver a liberdade de fazer a política cambial que vocês têm a liberdade de fazer, a nossa economia será outra, a nossa competitividade será outra. Nós não temos essa liberdade. Você não pode terceirizar para interesses privados limitados, porque não é um interesse privado geral, não. Eu conheço um grande empresário de São Paulo que me disse, ó, ele não tem horror ao PT, mas não votou no Bolsonaro. E sabe por quê? Por causa da política de juros praticadas pelo ministro Paulo Guedes. E ele fazia os cálculos, inclusive a partir dos juros cobrados do cartão de crédito. Ele dizia: é um escândalo que no débito, que é de um dia para o outro, as empresas de cartão de crédito cobrem 1%. Ele calculava isso quanto dava no ano, era uma coisa absolutamente escandalosa. Certa vez, eu era líder do governo e o Palocci era ministro da Fazenda, Meirelles, presidente do Banco Central, e me pediram para receber uma delegação de dirigentes financeiros de agências de risco, de vários bancos e outras agências, para discutir. Eles queriam discutir reforma tributária e reforma da Previdência, e eu era o líder do governo. O ministro da Previdência era o Ricardo Berzoini. E nós fizemos uma reunião, fomos recebê-los, inclusive na casa, à noite já, na casa de um amigo, porque não deu para fazer durante o dia, e lá nós recebemos, eles apresentaram suas opiniões sobre as duas reformas, a da Previdência bancária, e quem chefiava a delegação era o diretor da mesa de câmbio de uma das agências importantíssimas, privada. Pois bem, passou-se o tempo, um ano depois eu era ministro e fiz uma viagem à China, e quando voltei, uma viagem oficial, falei para o presidente Lula que era um escândalo o que se praticava de juros no Brasil. E dei o exemplo dos bancos chineses, instituições poderosíssimas. Dos 10 maiores bancos do mundo, 5 são chineses. E são os 5 primeiros, os 5 maiores. E eu disse: presidente, a taxa de risco cobrada pelos bancos brasileiros é muito alta, não corresponde ao risco real da nossa economia. Ele disse: então faça uma reunião com o Comitê da Política Econômica, fale com o Palocci, e convide esse pessoal, e houve a reunião. Aí veio o Meirelles, veio o presidente do Banco do Brasil, que era o Cássio Casseb, que disse: não, dá para baixar os juros do cartão de crédito imediatamente, o Banco do Brasil pode fazer isso, principalmente na compra de automóveis, que é um ativo que não tem muito risco.
da Caixa Econômica, o Banco Central, e quando chegou o Banco Central, a pessoa que entrou, eu reconheci. E falei lá com o meu assessor, eu digo, esse rapaz que está aqui como diretor do Banco Central, não é o mesmo que no ano passado fez uma reunião conosco como chefe da delegação das agências de risco? Ele disse, é o mesmo. É o mesmo. Ou seja, em menos de um ano, ele passou de chefe da carteira de câmbio da agência de risco internacional para diretor do Banco Central. Eu comentei com ele, eu digo, parabéns, você é uma pessoa muito bem-sucedida, eu estou aqui há 20 anos, eu nunca vi um ministro, um deputado, um senador nomear um diretor do Banco Central. Nunca vi um partido indicar um diretor do Banco Central. Agora, uma agência financeira tem força para indicar quase todos. Parabéns, você, de fato, é um caso de êxito e de vitória. Então, é assim que funcionam as coisas. Eu acho que é inaceitável que as coisas funcionem desse jeito. Por quê? Como se diz, né? Se é assim, então se elege o presidente do Banco Central. E ele indica o presidente da República. Tá certo? Obrigado, ministro. Mas é uma coisa interessante, o senhor tocou num ponto agora interessante, né, ministro? Os problemas de agências de risco e uma série de outras coisas. A gente sabe que, tudo bem, as agências de risco fiscalizam os países. E quem fiscaliza as agências de risco? Porque o senhor quer ver um negócio? A gente está tendo uma discussão hoje, um amigo meu, a respeito de problemas econômicos aí, que estão acontecendo no mundo inteiro. Né? A gente está vendo diversas empresas aí que estão numa situação bastante difícil. O que mais se nota é que, provavelmente, essas mesmas falseadas de balanço que teve nas lojas americanas aí, aconteceu no mundo afora. Ou seja, na verdade, nós vivemos num mundo cujos resultados foram manipulados, as estatísticas foram manipuladas, e dessa forma se controlou países e a economia das pessoas. Mas eu acho que essa farsa aí, boa parte agora está desaparecendo. Exatamente. As agências de risco, principalmente depois daquela crise de 2008 nos Estados Unidos, elas sofreram um abalo muito grande na reputação. Porque não é apenas que elas tenham errado, na verdade elas foram cúmplices, tá certo? De toda aquela situação que levou milhões de americanos a uma situação de penúria e que obrigou o Tesouro Americano a descarregar no sistema financeiro recursos muito superiores àquilo que as agências de risco analisavam numa situação, não era nem de quebradeira, é se o sistema se aproximasse de uma situação perigosa. E essas agências, além de distribuir dividendos com os seus executivos, que são dividendos pornográficos, o acúmulo, não apenas das agências de risco, mas das instituições financeiras, dos dividendos que são distribuídos, é uma coisa absolutamente inaceitável. É uma transferência de renda brutal. Não é apenas do assalariado, do trabalhador, é do setor produtivo como um todo. Todo o setor produtivo transfere renda para o setor financeiro e essa renda é distribuída de forma absolutamente pornográfica entre um grupo de executivos que estão entre os mais bem remunerados do mundo. E é isso que está acontecendo no Brasil também. Recentemente foi publicado no jornal Valor Econômico a distribuição da renda por domicílio. O que você vê é que 1,8% dos mais ricos do país tem sua renda oriunda de quê? Os mais pobres, 50% mais pobres, a renda é oriunda do auxílio público,
dessas bolsas, dessas emergências que o governo oferece. Uma parte dos assalariados vem do trabalho e os ricos vêm dos dividendos que são pagos por suas aplicações ou pelas ações que têm nas empresas. É isso, e não pagam imposto de renda sobre esses dividendos. É essa a situação do Brasil.